Graça e paz, irmão. Amém. Vamos estar meditando nessa noite, irmão, na carta aos Romanos, para a nossa meditação, que diz assim, Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome de estarmos aqui reunidos nessa noite para bendizer, enaltecer o teu nome. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Aonde estiver a voz desse microfone, ou alguém que precisa de uma palavra, fala, Senhor, nessa noite. Pai, usa, Senhor, a tua palavra através do teu Espírito Santo. Nos revela o profundo, que faça de nós o teu querer, Senhor, e que essa palavra venha libertar a alma que se encontra abatida, sem esperança no jugo do homem, mas que através dessa palavra, Senhor, que venha falar realmente os seus corações, Pai. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Irmão, demos um tema nessa mensagem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantas vezes nós já lemos esse versículo, né? E se Deus é por nós, quem será contra nós? E sempre com medo do diabo, com medo do devorador, com medo do migrador. Mas o que Paulo tinha em mente quando ele disse essa palavra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo tinha em mente o quê? O evangelho da salvação. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Tanto grego como judeus, todo aquele que nele crê, o evangelho é o poder de Deus. Vamos ver o que Paulo tinha em mente quando ele disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 1, versículo 1, que diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o evangelho. Paulo foi chamado para o evangelho. Mas todo mundo foi, aquele que creu em Cristo, foi chamado para o evangelho. Não, Paulo foi chamado para o evangelho da graça. Paulo foi chamado para o evangelho boas novas, não trazendo a lei de Moisés novamente. Então o que Paulo tinha em mente quando ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo tinha em mente o evangelho da nossa salvação. Eu sei que existem muitas pessoas que estão dizendo que estão pregando o evangelho. Mas que evangelho é esse? Nós vamos ver que o evangelho mesmo, ele só começou depois da cruz. E o que Pedro pregava, o que o apóstolo pregava, não era evangelho. Era o evangelho da circuncisão para cumprir a promessa feita para os pais. Vamos ver então o que está escrito em Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você observar, Jesus disse que ele ia edificar a sua igreja. A igreja, quando Cristo estava pregando, a igreja não estava edificada porque ele foi chamado para o ministro da circuncisão. Romanos capítulo 15, verso 8. Você pode meditar. Cristo foi chamado ministro da circuncisão. Então Cristo foi chamado ministro da circuncisão, ele precisava o quê? Se batizar. Ele precisava ir ao templo. Ele precisou ser circuncidado, ele precisou participar da Páscoa, porque ele era o ministro da circuncisão. E ele chamou os 12 apóstolos para dar continuidade àquele ministério de Moisés, que era da lei. Mas, Simar, me prova isso.
se isso é verdade. Então nós vamos estar abrindo então nesse momento Atos, capítulo 21, versículo 20 e 21. Vamos ver aqui realmente a diferença entre a pregação de Paulo, do Evangelho da Salvação, que a graça foi revelada para ele, e vamos ver o Evangelho que Pedro pregava. Diz assim: e vindo eles, eles glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vem, irmão, quantos milhares de judeus há que crer, e todos são zelosos da lei. 21. E já acerca de ti, Pedro dizendo, fomos informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios apartarem-se da lei de Moisés, que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo a lei e o costume de Moisés. Então nós podemos ver aqui, se você for mais abaixo desse versículo, vocês vão ver que os apóstolos souberam que Paulo estava pregando para os gentios. Ele estava pregando para os gentios, mas no meio dos gentios tinha judeus, em outras cidades. E Paulo estava ensinando para os judeus que não precisava guardar a lei de Moisés, porque a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo. E Paulo estava ensinando que não precisava guardar a lei, mas Pedro, ele guardava a lei. Se você continuar lendo abaixo no 22 e 23, você vai ver que Pedro tinha milhares de almas creram, e todos eles foram zelosos pela lei. Então o que Paulo tinha em mente quando ele disse que se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Paulo tinha em mente é o Evangelho. O que é o Evangelho? Novidade de vida. E onde está essa novidade? Se nós observarmos, irmão, a antiga aliança, Gênesis, Apocalipse, a Bíblia é toda boa. Mas será que serve para nós aplicar nas nossas vidas hoje como uma verdade que nos liberta? Ou é história bonita? Se você for ver a história de Sansão, a história de Davi, todas essa história é bonita, mas é na antiga aliança. Qual é o pacto que Deus fez com o seu povo? É o Evangelho da salvação. Todos morreram, mas não conseguiram ver a promessa de Deus, que era Cristo em nós. Você que está ouvindo essa mensagem, talvez nunca pregaram o Evangelho da graça para você, mas creia, irmão, o Evangelho nos liberta. Nós não precisamos ter medo do devorador, do migrador, do inimigo. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, que Jesus derrotou o diabo na cruz. Aquele que tinha o poder, ele foi derrotado. E quantas pessoas hoje não vivem felizes? Estão com medo, oprimidos, porque alguém disse para ele que o diabo vive ao seu derredor. Esse versículo não é verdade. O que Pedro entendia é que o diabo estava ali antes da cruz, mas depois da cruz, Paulo pregou o Evangelho, que o inimigo foi derrotado, o preço foi pago e nós estamos reinando com Cristo. Vamos à frente então? Colossenses, Romanos 1:9, que diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha do como incessantemente faço menção de vós. O Evangelho da graça não é para servir na carne. O Evangelho é o quê? Quem sirvo em meu espírito, irmão. A lei foi para a carne.
O Evangelho é para o Espírito. Você foi feito nova criatura. Na cruz Deus nos matou e nos deu o poder de Ele nos ressuscitou. Nós servimos a Deus em Espírito. João diz, o Evangelho de João, Jesus encontrou com aquela mulher samaritana, diz, olha, haverá tempo e já é tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito, é verdade. Não importa onde você está, você é um adorador de Deus. Se você crer nas promessas, no sacrifício que Ele fez, você é um salvo em Cristo para a glória do nome do Senhor. Vamos estar lendo agora, irmão? Colossenses, estamos terminando. Colossenses 1,13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quando Cristo andava lá, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, o pecado não havia perdoado. Precisava todos aqueles que nele crescem, crer nele, para que chegasse na cruz, com o seu sangue, o pecado fosse perdoado. E o pecado sendo perdoado, ele transportou todos aqueles que nele creu para o mundo da sua luz. Nós não nascemos em pecado. Nós nascemos depois da cruz. E depois da cruz não existe mais maldição. Não existe mais julgamento, porque foi feita uma nova criatura. A Bíblia diz no livro de Romanos 5, que diz, antes, quando nós éramos inimigos, nós fomos reconciliados. Agora fomos reconciliados, agora seremos salvos por Ele. Como é que você é salvo, Simar? Crer no Senhor Jesus. E seja salvo tu e a tua casa. Amém? Vamos estar lendo Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora o que Paulo tinha em mente, irmão, era isso aqui. Quando ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ver o que Paulo tinha em mente. Olha o que Paulo tinha em mente. Portanto, agora, depois da cruz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos parar um pouquinho aqui. Quantas vezes eu já li esse versículo e pensava, eu estou na carne hoje. Mas o que Paulo está dizendo não é essa carne que você amanhece atribulado ou você sai da graça. Não é isso. Não é quem levantou a mão para aceitar Cristo. O que Paulo tinha em mente foi o que Cristo fez na cruz. Portanto, agora em diante, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que nasceu depois da cruz, porque o ministério já não é mais da carne, mas sim do Espírito. O Evangelho não é para a carne, o Evangelho é para o Espírito. Ele salvou o teu espírito. Vamos continuar. Porque a lei... Volta atrás aí um pouquinho. Que não anda segundo a carne. Quem andava na lei de Moisés andava segundo a carne. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou ou vai me livrar? Me livrou da lei do pecado e da morte. Aonde estava a morte? Estava na lei de Moisés. Porque a lei de Moisés era de condenação e morte. Então hoje não tem lei para te acusar, porque você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ao próximo. Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29.
Porque os que Dante conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem, está comido um pouquinho aqui, a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. 30. E aos que predestinou, a este também chamou. Irmão, a palavra predestinou, hoje muitos líderes têm medo de pregar essa palavra, porque eles não conhecem o Evangelho. Mas o que Paulo tinha em mente quando ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que ele tinha em mente era isso aqui. Os que predestinou, a este também chamou. E os que chamou, a este também justificou. E os que justificou, a este também glorificou. 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisa? Deus nos escolheu, nos predestinou, nos chamou antes da fundação do mundo, e agora Paulo está dizendo, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisa que você tem em mente? Hoje o cristão ele tem em mente devorador, migrador, fim do mundo, Jesus está vindo, o mundo vai acabar. Esse é o evangelho que Paulo tinha em mente? A pomba gira e a Zé Pilintra. O que Paulo tinha em mente, irmão? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, será que o diabo é contra nós? Será que tem alguém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos? Quem escolheu, irmão? Foi Deus ou foi nós que decidimos escolher a Deus? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. A palavra justifica, justificado ou justifica, é isento de qualquer dívida. Ele foi justificado porque foi Deus que chamou ele. E se Deus me escolheu e me chamou, quem vai me desjustificar? 34 diz assim, quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é que nos condenará? Quem nos separará? Vamos ao 30. Quem nos separará? 35. Romanos 8, 35. Deu um probleminha aqui, mas já voltou. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Irmão, vamos meditar um pouquinho aqui. O que Paulo tinha em mente? Tinha em mente que, imagina uma folha de papel, você coloca cola nela e cola ela ali, e no outro dia você tenta tirar ela dali. Ninguém consegue. Então o que Paulo tinha em mente era isso. Quem nos separará do amor de Deus? Ah, mas a tribulação vai te separar? Paulo está dizendo que não pode. A tribulação, a angústia, estou muito angustiado. Ela não pode separar você de Cristo. A perseguição, fome,
a nudez, ou perigo, ou espada, nada pode nos separar do amor de Cristo, porque nós fomos chamados, selados pelo teu Santo Espírito e estamos com Ele, e nada pode nos separar do amor dele. Mas se eu quiser sair, se você realmente, Ele te chamou, ainda que você queira sair, mas Ele é Pai, Ele corrige, Ele te traz para a presença dEle, porque Ele é poderoso. Vamos à frente. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente e nem o porvir. Essa palavra potestade, irmão, não significa o diabo. Potestade é poderes. A Bíblia diz no livro de Isaías 9 que o menino nos nasceu, um filho nos deu, e o poder, a potestade, o domínio estava sobre ele. Então essa palavra potestade é autoridade. E o próximo, vamos estar lendo o próximo. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem outro que não existe força, irmão, paralela à de Cristo. Não existe outra criatura. Ensinaram para mim que existe uma outra criatura, que existe um diabo, segundo alguns defendem essa teoria, que eu um dia defendi também, mas nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Irmão, não existe força ao contrário de Deus. Ele é poderoso. A Bíblia diz no livro de Isaías que Ele cria as trevas, faz o mal. Ele, o Deus, faz todas as coisas. Então, nem nada pode te separar do amor de Cristo. De Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Terminou? Irmão, medita nessa palavra, não é? Estamos vivendo agora um período difícil. Estamos vivendo essa pandemia. E o mundo está em alerta, com medo daquilo que vai vir. Mas nós vimos aqui, o que pode nos separar do amor de Cristo? Nada. Se confia nele, irmão. Confia nele, acredita, ainda que nós viemos perecer, mas nós estaremos para sempre com Cristo. Mas tenha fé, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que esperamos. E eu volto ao início da mensagem que diz, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e confia nele. E o mais Ele já fez. Amém?